Bem, a Royal Prime, na verdade, foi uma indicação de uma amiga que estava no mesmo processo de vir para cá, de fazer o doutorado de sanduíche e tentar conseguir um lugar e tentar essa estabilidade. Então, foi um pouco uma indicação de pessoas para pessoas, e aí, dentro da nossa rede, isso acabou aparecendo como um lugar de segurança, né? Um ponto de apoio muito importante e o principal de tudo, que era muito seguro, né? De vir para cá e encontrar um lugar que existisse de fato, que fosse um lugar fixo e que oferecesse uma estrutura mínima para a gente que está fazendo um processo tão específico quanto o processo do doutoramento sanduíche, doutoramento no exterior. Então, o processo de encontrar, na verdade, foi através de uma indicação e que também foi conferido ali, confirmado a várias mãos, né? E como é que é a bolsa hoje da CAPES? Se tu puder também explicar um pouquinho rapidamente sobre como é que funciona isso para quem não sabe. Como é que a Bolsa CAPES hoje te ajuda a conseguir concretizar essa estratégia, essa experiência que é o sanduíche aqui na Covilhã? A bolsa da CAPES, como já é conhecido, né, os valores são tabelados, então é um valor de 1.300 euros, e esse é um valor que para algumas realidades e algumas capitais é considerado como baixo, né, um valor insuficiente para uma mudança para o exterior, mas que nesse contexto específico da Covilhã e na minha circunstância tem sido um valor, na verdade, suficiente e um valor confortável para que eu possa me instalar e que possa desenvolver as minhas atividades aqui, porque é sempre um desafio vir para fora do nosso país, vir para fora da nossa cidade, em um contexto tão diferente, e viver uma vida em uma outra moeda e uma outra cultura. Mas nesse sentido, a bolsa é fundamental para o desenvolvimento desse processo. É inegável que a concepção do programa como um todo imagina que a gente possa fazer uma formação no exterior, uma maneira da gente se capacitar ainda mais e depois trazer isso de volta para o Brasil, para as nossas instituições e alavancar as nossas pesquisas e fazer, conseguir firmar parcerias e contatos no exterior que podem agregar para os nossos programas de pós-graduação, para as nossas instituições e nossas pesquisas. Mas o financiamento através da Bolsa, através dos valores, é fundamental para que a gente possa, dentro da nossa realidade brasileira, conseguir superar algumas dessas barreiras, como ir ao exterior e ter condições de se sustentar fora. Porque o valor comparado em moeda, né, e das conversões e tentar equiparar a nossa bolsa regular de doutorado com uma moeda estrangeira como o euro é na verdade inviável, é infactível para quase a totalidade dos estudantes de doutorado hoje. Colocando numa situação hipotética, sem a Bolsa, tu conversou comigo em off que chegou a procurar outras alternativas que não a Royal Prime. Como é que tu imagina que estaria sendo a tua trajetória? Como é que seria, na tua imaginação, uma trajetória sem esse apoio financeiro e, consequentemente, tendo uma boa casa temporária, um bom lugar para morar e para viver? Sem a bolsa seria impraticável, porque a CAPES ela nos dá a estrutura, né, de uma bolsa, de uma mensalidade, mas também nos dá outros acréscimos, né, que são ali compatíveis, né, eles são mínimos, mas eles são os acréscimos necessários para que a gente possa se deslocar, para que a gente possa se instalar, que são auxílios para além da mensalidade. Então, todos esses complementos atuam para nos ajudar a chegar aqui e nos ajudar a nos manter. Então, na minha realidade de uma cidade de interior, que tem sido Portugal, que tem sido Covilhã, com custo de vida mais baixo em comparação com as outras cidades maiores, eu percebo que a bolsa, na verdade, ela é fundamental para eu ter chegado até aqui, para conseguir me manter, porque sem a bolsa, sem esse subsídio específico, né, não seria possível de ter vindo para cá, de estar morando aqui, viver numa condição confortável ou minimamente adequada para que eu possa desenvolver minha pesquisa. Como é que foi em termos dessa procura preliminar antes da Royal? O que tu viu? Quais foram as impressões que tu teve em relação a valores, em relação a condições para outros estudantes que não têm essa oportunidade de ter o financiamento? Para além da disparidade financeira, porque afinal de contas a gente está olhando com essa realidade brasileira, com esse contexto de real para euro,
Existem alguns aspectos de diferença que eu acho que são culturais e que chamam muito a atenção, que é o fato, por exemplo, de uma dificuldade ou de uma rigidez maior que a gente encontrou em procurar contratos de menor tempo. Então, colegas que precisam, né, de contratos de 3 meses ou de 6 meses, mesmo tendo a garantia do subsídio federal da Bolsa, tiveram dificuldade de firmar esses contratos porque os proprietários não trabalham dessa maneira, ou talvez porque a cultura daqui não permite que isso seja feito. O que é uma diferença quando a gente compara com o Brasil, quando na verdade a gente tem condições de firmar contratos menores e conseguir fazer negociações que às vezes são informais, mas que facilitam em contextos como esses que são os nossos, né? Que é o nosso contexto de estudantes, na verdade. Então, muitos colegas precisaram fazer algumas insistências ou ir em lugares diferentes, conversar com proprietários diferentes para ter esse convencimento, né, e conseguir, por exemplo, um contrato de 3 meses, que é um contrato mínimo, temporário, e que pelo visto é muito difícil, né, de se fazer aqui. Mas nós chegamos a procurar outros lugares, nós pesquisamos e fizemos esses levantamentos, e aí nós chegamos aqui como, na verdade, uma alternativa entre custo e benefício e uma estrutura que é possível de ser mantida, ao mesmo tempo em que nos proporciona um conforto necessário para o desenvolvimento de uma pesquisa e uma adaptação num contexto que é tão diferente do nosso, né? Num contexto de viagem e de adaptação numa realidade tão diferente. Comentou que tem um colega que tem condições menos piores, menos adequadas, que está na tua turma também em relação de doutoramento. Ele, no caso, não tem a bolsa ou ele passou alguma dificuldade para encontrar uma casa? Qual é o caso exatamente? É um pouco dos dois, né? Porque estudantes que não vêm a partir desse programa fixo da CAPES, como o doutorado sanduíche, né? De sigla PDSE, né? O oficial, eles têm dificuldades, né, em encontrar subsídios, porque afinal de contas não estão dentro de uma regularidade, né, de um processo que tenha esse subsídio fixo como o meu, né, oficial. Então, colegas que vêm para fazer regime de cotutela, ou que vêm para fazer mestrado ou doutorado independente, não podem contar com um subsídio que é fixo, que é institucionalizado. Portanto, basicamente precisam se manter com seus próprios meios, né? E isso dentro do que é possível já trazer do Brasil. Então, colegas que estão fazendo o regime de cotutela e que não têm bolsa, que precisam, na verdade, contar apenas com a bolsa que já trazem do Brasil, né? Ainda assim encontram dificuldades de uma compensação por base das instituições daqui ou de uma eventual ausência de programas que sejam específicos para poder receber esse tipo de estudante estrangeiro e de contemplar também essas realidades que são difíceis. Então, esses colegas têm buscado lugares mais baratos e que às vezes se localizam em contextos de não muito conforto, né? Como uma divisão de uma casa grande entre várias pessoas, né? Uma dinâmica de república. E isso também traz desafios para o desenvolvimento da pesquisa, né, da concentração e do que a gente pode chamar de vivência acadêmica de verdade. E colocando a tua vivência que é diferente dessa e esse convívio, esse entendimento da situação desse colega teu, como é que tu acredita que a moradia, a habitação, a falta desses programas, por exemplo, tem impactado e impacta na vida desse colega em relação à vida acadêmica? Com certeza tem impactos que trazem um certo déficit para a pesquisa, porque para além da própria preocupação no desenvolvimento das nossas pesquisas e dos nossos projetos, a gente precisa contar com a gente precisa administrar os outros problemas, as outras questões. E aí, quando a moradia e a estabilidade passam a ser um problema, então isso nos desestabiliza, isso nos desarranja. Então, um investimento num trabalho intelectual, acadêmico, como um mestrado, como um doutorado, exige muito
da nossa concentração e dessa organização mental para uma dedicação, né? Que muitas vezes, na verdade, exige tanto de nós, né? Em termos de estarmos focados e prontos, inclusive em termos de estrutura. E, e eu acho que a questão da moradia é talvez um dos pontos principais para trazer ou não um certo conforto e uma certa adequação para o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, eu acho que, olhando para a realidade dessas pessoas que não podem ter esse conforto através da bolsa, por exemplo, que é um subsídio super importante, eu vejo que talvez eu possa ser uma pessoa privilegiada dentro desse contexto. Talvez por ter feito esse tipo de escolha e ter procurado uma cidade de um custo de vida menor, mais acessível, né, e possível de se viver com um certo conforto, ao mesmo tempo em que colegas que precisam ou que escolhem lugares de um custo de vida mais alto precisam lidar com esse tipo de dificuldade a mais. E aí o que eu estou chamando de conforto, o que nós estamos chamando de conforto aqui, seriam as condições mínimas de poder administrar uma pesquisa e administrar uma rotina e um dia a dia sem a dificuldade de uma regulação de finanças muito séria, né? Muito crítica, muito rígida, a ponto em que a pessoa passe por necessidades básicas, né? E não tenha o mínimo para fazer sua alimentação, para que possa se deslocar, para que possa ter suas necessidades básicas atendidas, né?